Vamos pegar essa aqui, ó, que diz que é 5 anos de garantia, é uma 80 Plus bronze e diz que tem 2 cabos EPS aqui para CPU. Ela diz Hexa 85+, pra gente não importa o fato de ela ter 80 Plus bronze, porque 80 Plus para mim é papel higiênico. Tá lacradinha, nós vamos abrir e ver o comportamento dela agora com vocês. E assim, Jackson vai colocar ali, vamos olhar uma fonte de mercado. Se essa fonte vier FSP no mercado, ela tem que vir posicionada como uma fonte bronze. Talvez seja um pouco mais cara do que as fontes bronze que a gente tem no mercado, até por ser FSP, porque é uma marca, digamos assim, nobre. Só que assim, o que importa pra gente é o que ela faz, não o que ela vende. Essa aqui a gente vai mostrar o número de série e tudo. Deve ter a venda, se tiver a venda, na Solid Power. Não sei se eles não vendem, acho que eles não vendem direto para consumidor, mas eu acho que eles dizem para vocês onde que está vendendo. Então vamos testar essa Hexa 85+ Pro. Olha pessoal, ela vem assim. Política de garantia, tem em português aqui, então tem a política de garantia. Acho que não tem manual, é difícil. A gente coloca manual nas fontes Galaxy e coloca manual na fonte TechLab também. É uma sugestão, né, que a lei do consumidor assim diz. A gente nota que esse aqui teria que ser um modelo de custo mais baixo. Por quê? Porque um modelo modular, ele tem um painel modular e conectores modulares. Quando a fonte é modular, ela tem que ser mais cara. Se a fonte é modular e é barata demais, desconfie, porque custa mais caro para fazer a fonte modular. Essa então é uma fonte de cabos nativos, não estou dizendo nada em relação à qualidade, ela tem necessariamente que custar um tanto mais barato. E agora o Jackson mostra o número de série e ela não tem o cabo em português, o cabo dela vem padrão americano. Então esse aqui deve ser um produto de análise que mandaram para a gente, fazer a verificação se está boa a própria FSP. Se esse produto vem para o Brasil, provavelmente ou ele vem sem cabo ou ele vem com o cabo nacionalizado padrão em metro. A gente não espera muito além dos 82% de eficiência, é uma eficiência relativamente baixa, normal hoje, né? As tensões das linhas estão boas. A gente vê que nesse caso uma fonte, um projeto que promete ser bem mais simples. Ela tem uma tensão um pouco para cima, o que é um ponto de vista que a gente considera positivo, porque quando você joga uma carga, a tendência é que ela desça a tensão. Então ela está bem posicionada, está com as tensões estáveis a 100% de carga. A gente precisa aguardar 10 minutos, acho que passou 2 aqui, né? É, 1,5. Quase 2 minutos aqui. E a gente tem que aguardar 10 minutos para ela estabilizar. A gente está trabalhando aqui numa tensão errada, eu preciso ajustar essa tensão. Pronto, aqui a gente está na tensão de 115 volts. Volta lá para mim, por favor, Jackson. As tensões continuaram bem estáveis e bem próximas. Ela joga um pouquinho para cima. Quando a gente tem uma carga mais alta, um pico, alguma coisa, ela tende a cair. Então ela está bem estável na condição que ela prometendo aqui. Aqui a gente tem uma eficiência bastante positiva, porque ela está muito mais próxima dos 85% do padrão Silver, que é o padrão prata, do que dos 82% que ela promete. Então ela está com bastante folga em relação aos 85%, aos 82% que ela promete. Ela está muito mais para uma fonte Silver, prata, do que para uma fonte bronze. Já o fator de potência, ele poderia estar melhor. A gente tem o fator de potência 0,984. Geralmente é 0,99 alguma coisa. Mas está ainda muito próximo de 99%. Então, de maneira alguma, a gente pode condenar uma fonte ou dizer que ela é ruim porque o fator de potência não está em 99 alguma coisa ou muito próximo de 100%. Não está perfeito, mas está bom. Dá para passar aqui sem nenhum problema. Aqui, ó, a tensão de Ripple, por enquanto, está em 38 mV. Está bem próximo da nossa linha de corte. Está bem abaixo dos 60%, que é a nossa linha real de corte. Está bem próximo do nossos 30. Está abaixo dos 60 mV. Está bem abaixo dos 120 mV do padrão ATX. A gente precisa ainda esperar, né, os 10 minutos. Pode mudar alguma coisinha, mas a
a gente já tem aqui alguns indícios. Aqui no 5 volts, eu vou tirar um pouquinho aqui, Jackson, para poder mexer. Aqui, ó, a gente tem na linha de 5 volts um ripple também bem baixo, supressão de ripple tá legal. Na de 12 volts não tá tão maravilhoso, mas tá ótimo, tá bom. E aqui a gente tem no padrão 3.3, alguma coisa em torno de 11,5, 12 milivolts, também tá bem legal. Lembrando que a gente tem no padrão ATX, temos 120 milivolts do padrão relaxado, que a gente acha vagabundo, que é o padrão ATX. Se eu tiver uma fonte com 110 milivolts, eu vou achar uma porcaria, mas o padrão ATX permite. Mas o padrão TechLab só permite 60 milivolts. Aí a gente acha que tá ok. Abaixo de 60 para baixo tá ok. Então, ela está abaixo do padrão de 60 milivolts na 12 volts. Nas linhas pequenas, que são 3.3, 5 e 5 VSB, o padrão ATX é 50 milivolts. O nosso padrão que a gente considera é que tem que estar abaixo de 35 milivolts. Porque se tiver a 45, eu vou achar uma droga. Porque o padrão ATX é muito relaxado. Digamos que é fácil de você conseguir. Então a gente tem bem abaixo da nossa linha de corte, que é 35. E agora na linha de standby, que é 5 VSV, nós temos também uma supressão de ripple muito boa, bem abaixo dos 35 milivolts. A gente vê que a eficiência se manteve, tudo se manteve, e a temperatura, podemos dar uma olhada agora, apesar de a gente precisar olhar com 10 minutos, com 4 minutos, 650 watts, a temperatura em torno de 90 graus. Como eu expliquei para vocês, a gente só vai poder ter um padrão legal do hotspot se ela tiver algum descontrole, mas por enquanto tá bom. Vamos esperar esses minutinhos. Depois a gente vai dar uma abridinha nela, tudo, vai ver se ela explode ou se ela descontrola. Vamos fazer o padrão normal de teste daqui do TechLab. Então depois a gente vai ver a reserva de potência, vamos jogar a carga para ver se ela tem algum tipo de supervisão. A gente faz essa supervisão para quê? Para saber se ela tem alguma forma de controle, para saber se um cara que comprou essa fonte e vai fazer um upgrade sem pensar ou sem conhecimento, vai fazer overclock, alguma coisa que requer mais demanda de potência do que o que ela pode oferecer, vai causar um eventual ripple muito alto, ela vai explodir, ela vai supervisionar. O correto, o que a gente gosta, não é o que a gente classifica. A gente não pode desclassificar uma fonte se ela não tiver reserva de potência ou se ela se descontrolar. Mas o que a gente gosta é que a fonte, em determinado momento, ela desarme, que o pessoal fala, desarma para não colocar o computador em risco. Algumas explodem, umas fazem um papel muito bom, mas quando a gente joga sobrecarga, ela explode. Tem gente que fala, mas por que você faz isso? Por que você faz isso? A gente já mostrou que uma 2080 Ti e um 9900K com overclock no processador e na placa de vídeo praticamente que dobrou o consumo. Então a gente estava com uma fonte de 750 watts e a gente mostrou que ela podia chegar a 900, não, na verdade, desculpa, a gente estava com uma fonte, a gente fez o teste de uma fonte de 750 watts, ultrapassou isso daí tudo, e aí o fabricante veio pra gente perguntar por que a gente fazia isso, que não se fazia isso e tudo, e a gente mostrou no Corsair Link, com uma 2080 Ti com 9900K, que de 450 ela passou de 900 watts. Estou dando um exemplo para você. O que significa que realmente a gente pode ter uma demanda muito maior para um cara que faz overclocking, porque aí o consumo é exponencial, ou até para um cara que fala, eu comprei uma placa de vídeo bem mais poderosa, mas só tem essa fonte, vou usar essa mesmo. Então assim, a gente faz uma simulação da realidade de alguém que mal dimensionou seu equipamento ou que fez um overclock maior do que devia. Jackson, acho que já deu tempo. Falta 50 segundos. Falta o último minuto. Eu aqui estendendo a conversa, explicando as coisas para vocês, para não perder esse tempo todo e tentar aproveitar. Já tinha, agora a gente vai tentar explodir a fonte. Cara, ajudam pra caramba. Obrigado demais, pessoal. A cada um de vocês aí, se puder se inscrever no canal. Já que só vai falando quanto tem, que eu vou fazendo as contas aqui. 802 watts. 802 dividido por 650. E a gente avalia o ripple aqui, está em 23% de sobrecarga e o ripple está em torno de 50 milivolts. Pode jogar mais tensão aí, mais corrente, quer dizer. A eficiência agora já era, porque ela está com eficiência boa. Ela tem que não descontrolar agora. Fica longe aí para não explodir. Ela tá lá. A gente já está com 28% de sobrecarga, 32% de reserva de potência. Reserva de potência alta.
O Ripple está em 76 milivolts agora, pessoal. Ela continua abaixo do padrão. O padrão ATX é 120. Agora a gente não pode exigir 60 milivolts, né? Desligou com aproximadamente 870 watts. Jackson vai tentar ligar com quanto? Com 855 ele ligou. Ela desligou com 75 milivolts de Ripple, o que é bem satisfatório. A gente não passou, aí não chegou nem a 80 milivolts, a gente pode chegar em 120, ainda manteve o padrão ATX e a eficiência próxima ainda dos 82%. Então a fonte fazendo um trabalho bem legal. Quer tentar subir até desligar? Vai subir até desligar lá. Eu vou olhando mais ou menos aqui, ó, 74, 75 Ripple, 75, a potência está em 862, eu falei que uns 870 ela desligou. 865, 868, é isso aí, 870. Ela desligou. Então o comportamento da fonte até aqui muito bom. Vamos abrir, dar uma olhadinha por dentro, fazer análise da fonte de alimentação, análise interna, para saber um pouco mais sobre ela. Capacitores eletrolíticos DC-DC, ventoinha com rolamento hidráulico. É o que a gente espera, pessoal, de uma marca como a FSP. Então a gente tem aí informações, estou pegando informação do site da FSP aqui, tá? Ó. Veja que assim, é um fabricante original, eles não são, eles fazem para outras empresas. Então a gente precisa entender que eles são OEM, eles têm um nome a zelar. Então assim, eu achei particularmente um ótimo desempenho dessa fonte. Então a fonte Hexa 85 mais Pro da FSP fez um trabalho bem legal. E a Hydro, que a gente testou antes, a Hydro PTM Pro de 1200 já estava, excelente também. Então a gente testou dois modelos aqui, um de forma incompleta, porque ela já estava aberta, a gente só passou um paninho aqui, mostrou um pouquinho para vocês. Passar um paninho é engraçado, parece que a gente está protegendo. Não, mas a gente mostrou para vocês um pouco do resultado dela. E essa daqui, que a gente está fazendo o teste por completo, o Jackson vai mostrar ela por dentro, como que é a fonte. Jackson, é um modelo DC-DC. Então, quer dizer, é bom, a gente tem o controle DC-DC, PFC ativo, acima de 90, tudo que ela prometeu, ela cumpriu. Cabos pretos, proteções, ela tem as proteções prometidas, que é de corrente, de tensão, potência e de curto-circuito, que é o que ela fala. Esse site aqui, pessoal, ela tem um site em português, ó. Tá? Só para você saber, fsplifestyle.com/br. Eu diria que o suporte, deixa eu ver quem fale conosco, já só eu ver onde é que está o suporte. Não, o suporte está em inglês, então é só a tradução do site mesmo. Garantia, solicitação de garantia também não é. O site é só com a tradução. Onde comprar, seleciona o país, Brasil. Pessoal, quem está trazendo a FSP é Vipe, não é a Solid, hein? É a Vipe. Vocês têm que... Puxa vida, é na Vipe. Caramba, olha a Vipe que está trazendo para o Brasil. É o Gustavo, maluco, viu, Jackson? Nossa, hã? Quem diria? Falar com o Cleitão lá. Então, a Vipe que está trazendo para o Brasil. Brasil distribuidor. Legal, os caras da Vipe são legais, amigos da gente. Nem sabia. E é isso aí, pessoal. Vamos para a fontinha aqui. Não sei se tem para vender, mas o importador é Vipe. A gente conhece a Vipe. É uma importadora atrás. Já trouxe até placa de vídeo da Galaxy. Eles trazem um monte de coisa. É uma importadora mesmo. Olha, ventilador é Yatilum. A gente tem um ventilador aí de custo-benefício. Rolamento hidráulico. Ele diz que é rolamento hidráulico. E a Yatilum usa muito custo-benefício. Agora aqui a gente tem o DC-DC, a gente tem o sistema MI completo, eu estou vendo aqui um. Cadê outro capacitor X aí já? Eu estou vendo um aqui que é tudo do lado de cá. Tá faltando um capacitor pro MI completo, não tá? Ele não tá, pessoal. Ó, a gente viu uma coisa aí, ela não tá com o MI completo. Não é vai matar alguém por causa disso, mas fica uma observação que ela não tem o sistema EMI completo. A filtragem EMI não está completa. Ela tá com ponte retificadora tripla, 3 pontes, tá? Sem dissipador. Então ela divide a carga nas 3, por isso que ela está mantendo uma temperatura boa, porque ela não é mais de uma, tá vendo? Geralmente a gente tem um dissipador aí, ela não tem dissipador, mas ela tem 3
Para não necessitar do Não dissipador. necessitar do dissipador. Então é a primeira vez que eu vejo isso. Você já viu isso antes? Não, com 3 não. Eu nunca vi 3 pontes retificadores, é a primeira vez que eu vejo. Então fica aí uma observação para vocês, mas ela não tem dissipador. O capacitor dessa marca é qual, Jackson? É Nippon Chemical. Capacitor bom, Nippon Chemicon no primário. Só que antes de ir lá, vamos aqui, ó. Ela tem o fusível, o varistor. Pô, eu tô querendo tomar o trabalho do Jackson. O Jackson vai perder o emprego Não, aqui. é que segue o processo. Não, você tá certo, Jackson. Imagina que eu vou. Não, é importante o capacitor, imagina. Mas é que você fala depois, você tem tua ordem, tá Isso. certo. Entra energia, capacitor Y4, somente um X igual o Ronaldo explicou. O varistor tá aqui do lado do fusível. Ponte retificadora normalmente fica aqui, ela tá aqui. As duas bobinas do lado de cá nós temos a bobina do PFC, 2 chaveadores do PFC ativo, né? Diodo boost, tá aqui. Termistor, capacitor do primário Nippon Chemicon de 105 graus e os 2 chaveadores do primário, aplicação da linha de 12, e aqui tem o DC-DC do 5 e 3.3, tá? Capacitores sólidos secundário. Capacitor sólido não dá para identificar a marca sem olhar um datasheet, então não tem nada escrito neles que caracterize uma marca. A gente tem aqui um projetinho, né? Um double forward com DC-DC. Você vê jumper aqui, Jackson? É PCB single? O PCB é single layer. PCB single, pessoal. É outra coisa que também é outra economiazinha, né? Então a gente Mas vê. de não é que vai jumper- matar, tá tudo bem, né? De jumper tô vendo alguns aqui no Cantinho ali, ó. cantinho aqui, tem alguns aqui. Não é que vai mudar muita coisa, mas PCB single layer também é uma outra economia. Mas não tem problema, não tem problema nenhum. A fonte teve resultados bons, tem capacitor bom, a gente não detectou ainda os secundários aí. Do secundário o capacitor não tá escrito a marca. Mas é um bom projeto, pessoal, tá? Não tem o que desabonar no projeto. A gente ia falar que ela não tem um heatsink, não tem um dissipador na retificadora, mas ela tem 3 retificadores, então quer dizer, ela consegue dividir a temperatura bastante. A gente vê que o PCB tá meio tortinho assim, que é um PCB simples, quer dizer, eles economizaram onde podia. Aqui também tá borradinho, né? Tem Um fluxozinho perdido ali. Aparentemente foi um retoque de solda, foi feito depois da montagem, A mas... solda não é... Então a gente também vai falar que a solda não tá assim, aquela solda. Mas assim, digamos que as imperfeições delas não são nada graves, né? Mas ela não tem uma soldagem perfeita, né? Que a gente tá vendo aqui, ó. Que ela não é uma soldagem tão caprichada. O PCB é um PCB que ele tá tortinho aqui, é um PCB de baixo custo, a gente percebe que é bem de baixo custo. O fato de ter 3 retificadoras é a primeira vez que eu vejo. E ela não tem aquele plástico isolante. Ela não tem sequer um plástico isolante aqui, ó, que costumam colocar. É. E falta a filtragem MI, tá incompleta. Faltou um capacitor X. Quer dizer, é uma economia tão pequena que eu diria que sim, que não tem sentido. Mas assim, no ponto de vista de uma FSP, não devia ter isso. Mas o resultado da fonte foi bom. A gente não pode negar que a fonte apresentou um resultado bem legal. A gente precisa pesquisar melhor sobre esses capacitores secundários, que não dá para ver muita coisa deles. Mas assim, a fonte foi aprovada, um projetinho legal, não é aquela maravilha, mas tanto que a gente não tem sequer um painel modular. Então é uma fonte que é para custar aí, preço bem competitivo. Se ela tiver caro, não vai valer. O próprio Ripple, né? Se manteve bem o Ripple, né? Teve uma boa supressão de Ripple, os resultados foram bem legais, a eficiência foi bem legal da fonte. E outra coisa aqui, de cabos, ela tem 2 PCI split e o cabo ela tá bem servida, ó. E um CPU split, tá? Mostra ele na câmera. Tá, os cabos 18 AWG, PCI Express split. Comprimento ok, comparado a outros modelos. E só uma coisa, o 24 pinos ele é fixo, não separa, tá? O CPU é um 8 pinos fixo e um 4+4 split. Queria agradecer e vou fazer o relatório dessa fonte. É uma fonte que apresentou resultados bons, não foi nem médios, foram bons resultados. Uma supressão de Ripple legal, não foi a melhor que a gente já viu, mas dentro dos padrões que a gente gosta. A eficiência sobrou, então é uma fonte que apresentou
ótimos resultados. O projeto não é perfeito, mas é um bom projeto. A gente tem uma fonte DC-DC, com um capacitor primário bom, capacitores secundários parecem que estão ok também, porque tem capacitores sólidos. Algumas coisas que eu pudesse melhorar na fonte, eu diria que eu colocaria um PCB melhor, de uma qualidade melhor. Esse PCB está meio tortinho e tal. Na hora de fazer um isolante, fazer uma soldinha melhor, ela numa fonte que está com retoque de solda, né? Isso é uma coisa que podia estar melhor. E completar esse sistema EMI, mas isso não são coisas que a gente pode utilizar para falar, não, a fonte não cumpre, ou ela não faz, ou ela não é boa, ou a fonte é ruim por isso. Apenas que ela teria encerrado com chave de ouro, digamos assim, teria encerrado de uma maneira melhor os testes de hoje. Ela teve supervisão, desligou direitinho, fator de potência bom, reserva de potência boa, todas as características apresentadas, inclusive um bom projeto. Só que assim, podia ter essas melhoras que são pequenas, e acho que foram economias bobas que fizeram aí, com um capacitor X, um plastiquinho isolante, uma soldinha melhor, um PCB de um pouco melhor qualidade. Mas é isso aí, agradeço a presença de todos.